De volta para vocês com Sempre Bonita, ainda falando de vida saudável, que é algo muito importante, transmitindo o nosso programa ao vivo para vocês também através do Facebook. Para quem quiser pode perguntar nas nossas redes sociais aqui da TV Transamérica, tirar suas dúvidas sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui. Bom, agora a gente vai falar de Pilates, que é um exercício ótimo. A gente sabe que Pilates é excelente, né? Tem muitos benefícios, mas a gente vai falar do Pilates para gestante e saber qual que é a influência dele nessa questão tão importante aí feminina, né? Nesse período de gestação, e também em relação à questão mesmo de, será que o Pilates ajuda a gente ter uma definição legal no corpo? Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho melhor, é a educadora física especializada em Pilates, a Deise Granville, da Academia Estúdio Corpo Livre, que já está aqui. Tudo bem, Deise? Tudo bem, Larissa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, é sempre bom ter você aqui, sempre linda. Obrigada. Então, quando a gente fala dessa questão de Pilates para gestantes, muitas têm dúvidas, né? Em relação a movimentos, se os exercícios mudam para quando se é gestante, se é questão de duração de meses. Enfim, eu quero que você tire todas as dúvidas para as nossas gravidinhas de plantão que estão nos assistindo, para as futuras mamães, e saber um pouquinho mais da questão corporal, né, do Pilates. Vamos primeiro falar então das gestantes. Pilates é bom para gestante? É excelente. Na verdade, Pilates é bom para todo mundo, né? Não tem uma pessoa que não possa fazer Pilates. Todos podem praticar o Pilates, cada um dentro dos seus limites. Então, as futuras mamães, eu posso fazer Pilates? Pode, mas qual que é a minha recomendação? Fazer um Pilates de aparelho. Por quê? Se você é uma pessoa que nunca fez atividade física antes e começa a fazer qualquer atividade grávida, você pode ter o risco do aborto, principalmente durante os primeiros 3 meses. Então, o que a gente sempre recomenda, se você descobrir sua gravidez agora, não fazer atividade física, conversa com seu médico, que provavelmente a partir do 3º mês ele já pode recomendar para você fazer algum tipo de atividade física. Agora sim, eu já tive muitas alunas que faziam aula comigo de Pilates solo mesmo, e durante as aulas, com o passar do tempo, descobriram que estavam grávidas. E continuaram fazendo a aula. Então foram falar assim, prof, descobri que eu tô grávida, o que eu faço? Vai no médico, conversa com ele vai te dizer se você deve continuar, se você pode continuar ou não. E todas as minhas, graças a Deus, puderam continuar com a atividade física, fizeram Pilates até o 9º mês de gestação, mas é claro que cada uma dentro do seu limite. Então tem muita coisa que a gestante não vai poder fazer, porque a barriga vai interferir, o tamanho, né, da circunferência abdominal vai interferir, então a gente tem que modificar às vezes algumas posições de perna. Elas também não vão poder, obviamente, ficar de barriga para baixo, né, porque vai fazer uma pressão ali na barriga. Então a gente sempre consegue adaptar o exercício às gestantes. Agora, uma pessoa que não fez atividade física antes e quer começar a fazer o Pilates, pode fazer, mas eu recomendo daí que se faça o Pilates com o aparelho, porque aí você vai estar voltado especificamente para você. Agora, a gente lá nas 3 sedes da academia, nós temos Pilates solo. Olha que bom. E nesse Pilates solo fica um pouquinho mais complicado, a gente dá uma atenção específica para a mamãe, né? Então, assim, a gente tem uma sala que tem muitos alunos, então não posso ficar o tempo todo cuidando, modificando, né, alterando o exercício para aquela gestante. Então, aí sim eu recomendo um Pilates com aparelho. Mas caso contrário, se você já faz aula e de repente descobre que está grávida, não tem problema algum de fazer. Pode fazer sim, que a gente tá lá para isso. A gente tem algumas imagens, então a gente vai colocar para o pessoal de casa acompanhar, porque eu achei... Essa é você! Essa sou eu. Aí. É assim, ó, essa foto até, inclusive, eu tô de tênis ali, o Pilates a gente faz sem tênis, mas nessa foto eu apareço com tênis, que eu tava, na verdade, eu tava fazendo meu projeto de pós-graduação, e aí o pessoal tava tirando algumas fotos lá e pediram para eu fazer a pose, que a pessoa que tava lá não conseguia fazer, e eu acabei fazendo. Esse exercício chama teaser, e esse é com bola, lembrando que com bola o exercício fica um pouquinho mais difícil. Eu ia falar, de fazer. Eu acho difícil pra caramba, porque você veja, a concentração tá toda ali na coxa, abdômen principalmente. Total, né? E assim, esse é um exercício que a gente pode variar, pode modificar, pode deixar mais fácil, mais difícil, pode usar bola, pode fazer sem acessório, então o exercício também é um dos movimentos bem completos do Pilates. Bacana. A gente tem agora as imagens, então, para quem está grávida, para ter uma noção de como que é Pilates para gestante. Então, você tá vendo, ela aí já deve estar com 8, 9, quase 9 meses e não tem problema de fazer. E são algumas, né? Isso, não é? Tem 3 ali. Aí a gente já vê que tem alguns exercícios em aparelhos, né? Então, ali a gente está utilizando a primeira de baixo, ela está utilizando o Cadillac. A que está do lado dela está usando uma bola, a outra está no solo, mas fazendo uma prancha que não há problema de se fazer.
e a primeira lá de cima da direita, ela tá no Reformer. Aí já é o Cadillac, então ao tamanho, né, da barriga, tá não há problema em fazer. mês, né? Exatamente. Então, assim, você pode fazer até o 9º mês de gravidez, até se o médico falar assim, ó, é uma gravidez de risco, tem que ficar quietinha, fica quietinha. Agora, se for assim, pode fazer atividade física, procura um local especializado, deve fazer atividade física. Ó, ali ela tá utilizando o Cadillac, tá utilizando também uma bola suíça, vai ajudar no fortalecimento da região abdominal para pós, né, parto. Então, depois que nasceu o neném, geralmente a barriga pode ficar flácida, pode faltar força. Então, pós-parto é excelente. Durante a gestação é excelente, porque alivia muito as dores. Olha, essa é uma bem avançada. Eu ia comentar, gente, porque tem que ter um equilíbrio forte aí, né? Isso aí é principalmente força. É principalmente força, concentração. Então, uma pessoa que com certeza já praticava o Pilates de aparelho antes de engravidar e aí continuou fazendo a atividade enquanto estava grávida, né? E com certeza vai continuar depois, porque isso vai aliviar muito, como eu disse, as dores. Grávida geralmente tem muita dor na região lombar, né? Pelo peso da barriga, muda totalmente o centro do corpo, né? O centro de gravidade no corpo vai mudar completamente. Então, você tem que fazer uma atividade física que te ajude a sustentar aquele peso a mais que você tem ali. Eu acho que até é bacana, né? Porque justamente como você falou, dores lombares, então vai aliviar essa dor. Com certeza, alivia. E assim, é interessante que cada trimestre a gente tem alguns exercícios que a gente vai retirando durante o trimestre para cada gestação. Então, às vezes tem muito exercício que realmente não é interessante se fazer, mas não tem problema. Você pode fazer, o professor de educação física ou o fisioterapeuta, a pessoa que é especializada e que tem os cursos de Pilates, ele está preparado para isso, então ele sabe o que fazer em cada trimestre. Então ele dificilmente vai acontecer alguma coisa se você não tiver problema. Se o médico fala assim, pode fazer, tá tranquilo, faz sem problema. Mas como eu sempre digo, é bom sempre você conversar com o médico, né? Porque às vezes você realmente pode ser uma gravidez de risco, então daí é interessante não praticar. Não praticar. Bom, a gente viu ali de vários meses, né? Várias gestantes. A partir de qual mês você, como profissional especializada na área, você indica? Após o 3º, 4º mês? Então, ou é uma coisa muito variada? É muito individual, porque assim, como eu falei, eu tive alunas que já praticavam Pilates comigo, antes, claro. E aí quando descobriram que estavam grávidas com 4 semanas, então tá no 1º mês. Aí chegaram e falaram assim, Deise, eu descobri que eu tô grávida, o que eu faço? Falei, vai perguntar pro teu médico se tá tudo bem. Se o médico liberar, você volta e faz aula comigo. E aí eu vou te dar sempre as opções. Então eu até lembro que teve um programa ano passado, se não me engano, retrasado, que eu cheguei aqui, comentei sobre o Pilates e falei, tem uma aluna minha que tá grávida, acabou de descobrir. Verdade. E ela continuou fazendo, ela foi até o final da gestação e ela disse que ajudou muito na hora do parto. E ela continuou fazendo depois atividade física, continuou fazendo Pilates e foi excelente. Então, assim, quero fazer Pilates, posso fazer? Conversa primeiro com o teu médico. Posso fazer no 1º, no 2º, no 3º trimestre? Isso vai depender de você. Então, primeira coisa, conversa com o teu médico para ver se ele libera você fazer no 1º, no 2º ou no 3º trimestre. E se puder, vai tranquilo. Continua. O que não é legal é que às vezes acontece, que já aconteceu algumas vezes comigo e com outros professores da academia, é chegar uma aluna já, por exemplo, no 6º mês de gravidez, querer fazer uma aula de solo e falar assim, eu nunca fiz exercício antes, quero fazer Pilates, posso? Nessa hora não é legal, essa hora a gente sempre recomenda um Pilates de aparelho e a gente tem nas 2 sedes da Avenida Água Verde e da Avenida Iguaçu, a gente tem o Pilates com aparelho, os professores são excelentes, então a gente sempre recomenda para que nesse caso você faça no aparelho. Qual que é a diferença entre o Pilates solo e o Pilates de aparelho no caso de gestante? Será que é devido à força, que a pessoa Na realidade, tem que impor mais? O Pilates de aparelho ele pode ajudar, o aparelho em si pode ajudar, como pode dificultar um pouco mais o exercício, né? Mas no aparelho você está especificamente com aquela pessoa, então é como se fosse um personal da pessoa. Então eu vou estar só com você, digamos que você seja gestante, eu vou estar trabalhando só com você. E aí na aula, no solo, eu vou estar em coletivo. Posso fazer, por exemplo, um personal de Pilates para quem está grávida no solo? Posso, não tem problema. Por exemplo, eu já atendi alunos que faziam aula de solo comigo sozinha, mas era como atendimento personalizado, né, que a gente chama, como personal. Então não tem problema. Só que é aquela coisa, vai ser sozinho ou vai ser em grupo. Então, no caso de gestantes
que não praticaram atividade física antes, prefiro que faça sozinho. Agora, se já é alguém que pratica, já faz atividade há muito tempo, vai em frente. Tranquilo, que não tem problema. Não tem problema. Não. Quando a gente fala de pós-gestação, né? Vamos falar aí. O que o Pilates ajuda? Tanto na hora do parto, né? Como você falou, a questão do fortalecimento abdominal e tudo mais. Mas o pós, a questão de recuperação é mais rápida? Sim, porque você está com o abdômen fortalecido, está com uma musculatura interna fortalecida, uma musculatura externa abdominal fortalecida, você tem uma recuperação muito mais rápida. Você, hoje em dia, já não é aquela coisa, tem que ficar na quarentena, não posso fazer força, né? A medicina já avançou muito, então tanto no parto normal quanto na cesárea, a tua recuperação é mais rápida, porque o teu corpo, as tuas fibras, elas se recuperam mais rapidamente. Então, você tendo um abdômen fortalecido, um assoalho pélvico fortalecido, você se recupera muito mais rapidamente. Maravilha. Bom, e falando de recuperação, falando do corpo de uma maneira geral, o Pilates ele é bom também para fortalecimento, isso a gente sabe, Sim. Mas definição, ele ajuda na definição de um todo, porque às vezes as pessoas confundem o Pilates com a musculação, o que define melhor? Na verdade, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente, né? uma coisa, outra coisa. Cada um no seu quadrado. Eu sempre falo que o ideal é você juntar a musculação com o Pilates, porque eles são exercícios diferentes, mas que englobam tudo, né? Então, cada um vai englobar e os dois vão se completar. Então, o que é a definição? A definição ela depende de um baixo percentual de gordura. Se você quer ter um corpo completamente definido, você tem que ter um baixo percentual de gordura. Se não tiver um baixo percentual de gordura, não vai conseguir definição, né? Então, você pode juntar os dois exercícios, pode fazer Pilates, pode fazer musculação. Eu tenho alunos que fazem só o Pilates e eles têm um corpo definido porque pela genética deles e pela alimentação, eles já têm um baixo percentual de gordura, então eles conseguem a definição muscular da forma que eles querem. Agora, depende muito do que você considera uma definição, uma boa definição muscular ou não. Então, se você quer uma definição muscular daquelas meninas que aparecem em campeonatos, aí o ideal é você ir para musculação. Agora, caso contrário, se for só aquela barriguinha definida, um bracinho bonitinho, esculpidinho, coxinha fina, esculpida, pode manter o Pilates e uma alimentação adequada. Lembrando que a alimentação é sempre muito importante. É fundamental, né? Com certeza. E o que você indica? Quantas vezes por semana, tanto gestante quanto alguém que quer manter uma definição corporal legal, é interessante fazer? No mínimo 2 vezes por semana, né? É interessante você fazer pelo menos 2 vezes na semana. As gestantes geralmente fazem de 2 a 3 vezes na semana, e aí dependendo de 30 a 60 minutos de aula, tanto se for solo quanto for em aparelho. Agora, as outras pessoas não têm problema de praticar todos os dias, mas pelo menos 2 vezes na semana. Eu aconselharia assim, se eu posso ir para academia todos os dias, o que eu faço? Faz o Pilates ali umas 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, musculação para completar também. Se pode fazer no mesmo dia, pode. Posso fazer musculação e Pilates no mesmo dia, posso fazer uma musculação, natação, Pilates. Pode, isso vai depender muito do teu condicionamento físico, né? Então, o que as grávidas, né, as gestantes comentam com você quando elas começam a fazer a questão do Pilates, vamos falar, um tratamento, né? Porque não deixa de ser. Sim. Tratamento para o corpo ali, para preparar também até mesmo para o parto. A gente sabe que tem muitos médicos que indicam, inclusive, tanto yoga quanto Pilates. São as coisas mais indicadas para a gestante. Passado um mês, o que elas começam a relatar para você? Que melhora a respiração, que melhora para dormir. Elas conseguem ficar um pouco mais tranquilas, né? Porque geralmente nesse período pode gerar muita ansiedade, né? Principalmente quando é o primeiro filho, muitas sentem enjoo, as dores. Então, assim, logo no começo você já começa a perceber que você já consegue se portar melhor, né, no teu dia a dia, tanto para sentar quanto para ficar em pé, na posição de dormir mesmo, você consegue se posicionar melhor porque você tá com o teu corpo mais fortalecido. Então, isso tanto para gestante quanto para não gestante. Então, essas primeiras coisas no primeiro mês que você percebe é uma melhoria na tua postura, uma melhoria na força do teu abdômen, na resistência, até na flexibilidade, a gente consegue melhorar bastante. Inclusive, as grávidas tendem a ter uma flexibilidade um pouco maior, isso é questão hormonal mesmo, então a gente sempre vai tomando cuidado para não ultrapassar nunca o limite, mas todas elas comentam que melhora tanto a respiração, o sistema imunológico, ficam um pouco mais calmas, conseguem dormir melhor e ajuda em tudo na realidade, né? Não tem o que não ajude, na verdade. Com certeza. O que muda primeiro numa pessoa que faz Pilates? Eu estou há 2 meses fazendo Pilates. Em 2 meses já dá para sentir uma diferença, né? Com certeza. Na verdade, no primeiro mês já você já sente. Mas corporalmente, o que eu percebo em mim? Né? A gente sabe que também a genética, como você falou, de Sim. cada um vai influenciar aí. Sim. Mas, de geral, o que muda em primeiro no corpo?
A tua percepção corporal, como você se percebe, que a gente fala consciência, percepção, qual que é a diferença? Consciência corporal, percepção corporal é muito parecido, mas a tua percepção em relação ao teu espaço. Então, como eu vou me sentar, como eu vou ficar em pé, como eu vou estar em frente ao computador, a primeira coisa que a pessoa percebe é que ela postura. se sente exatamente na postura. Então, ela consegue se sentir, digamos, maior, mais alongada, em todos os sentidos, principalmente em não deixar mais o corpo curvado, não deixar mais acentuação lá na lombar. Então, ela se percebe um pouco com uma postura bem melhor do que quando ela não fazia nenhuma atividade ou nunca tenha praticado Pilates. E a força de abdômen, né? Isso nem se fala. Nas primeiras aulas o pessoal Já quase dá pra morre, perceber. sim. O pessoal quase morre nas primeiras aulas de abdômen. Ah, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer. Mas é sempre ter calma. Eu sempre falo para os meus alunos, não desistam. Às vezes vocês chegam assim na primeira aula e falam e querem fazer igual todo mundo está fazendo. Mas tem que ter calma. Vai com paciência que vocês conseguem chegar assim em qualquer nível, no nível mais avançado que tem do Pilates, vocês conseguem fazer. Mas tem que ter persistência, não pode desistir. Para a gestante, essa questão de força em abdômen também é diferente. A maneira de Sim, impor sim. na hora de com fazer certeza. exercício. Eu não vou trabalhar com uma flexão completa do tronco, né? Eu não vou fazer todo o movimento para frente com a gestante. Eu sempre vou trabalhar com níveis, com angulações menores, posições de perna diferenciadas, às vezes afastando mais a perna para que realmente não chegue no abdômen. Posso fazer prancha, até isso foi uma colega minha perguntou, uma amiga minha perguntou, eu posso fazer, eu tô gestante de 5 meses, eu posso fazer abdominal, qual que é a questão? Pode, não tem problema. Grace, faz Pilates, faz abdominal, isso vai te ajudar muito, você já tem uma menininha, agora tá vindo mais um menino, você vai ver que vai ser excelente, continua fazendo, viu? Bacana. Bom, a gente vai deixar então aqui os telefones de contato da Academia Estúdio Corpo Livre para quem gostou, quer fazer Pilates, você que se encontra gestante, está pensando em fazer um exercício, tem dúvidas, é só entrar em contato aqui com a Deise, professora de Pilates, lá na Estúdio Corpo Livre, ou viu a nossa entrevista, já tirou todas as dúvidas aí, né? A Deise já explicou tudo para vocês. E para quem, claro, quer manter o corpo bonito, quer ficar aí com o corpo bem definido agora para o verão, também indico Pilates, né, Deise? Sim, para tudo, não só para o verão, para o inverno, para o outono, pra primavera, tudo, né? para tudo, né? Obrigada, minha Imagina, linda, sempre eu que muito bom agradeço. ter você Obrigada, aqui, viu? obrigada. Adorei. E você não saia daí que a gente já volta falando aí de mais novidades, mais eventos, coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho com muitas novidades. Não saia daí.